Exatamente, pessoal. Então vamos aqui iniciar a semana número 2 na nossa segunda videoaula dessa semana do então agora o nosso PET volume número 7. Então vamos lá, semana número 2, unidade temática, conexões e escalas, mundo do trabalho, objetos de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. As transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, pessoal. Identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. Identificar e analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. Os conteúdos relacionados dessa semana, pessoal: formações vegetais europeias e a ocupação do solo e formações vegetais. O tema dessa semana será situação das formações vegetais europeias, com a duração de 2 horas e 40, ou seja, vocês terão aí 3 horas completadas na carga horária exigida, para que então agora no final do ano todos tenham um ano letivo positivo. Então vamos lá, turma. Atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Observe o mapa a seguir. Temos aqui os principais biomas do mundo, turma. A gente tem aqui esse mapa mundi, onde a gente tem aqui a legenda de acordo com as cores, apresentando aqui no mapa, nas regiões aqui, cada bioma que a gente tem no nosso planeta, né? No mundo. Então temos aqui os tipos de bioma: deserto polar, tundra, taiga, estepe, deserto, vegetação mediterrânea, todos esses biomas aqui representados aqui no mapa, né? Sobre os principais biomas do mundo. Número 1. Na escala global, a maior unidade ecossistêmica é o bioma. Os biomas são identificados como a comunidade ou associação de espécies dominantes numa determinada condição climática vigente. Os biomas mundiais são regiões homogêneas onde interagem vários fatores, mas nas quais as relações entre vegetação, climas e solos têm influência principal. Letra A. A partir da análise do mapa e da leitura do trecho, quais fatores que explicam a ocorrência de biomas semelhantes nos continentes europeus, asiáticos e americano? Pessoal, tranquilo, essa questão número 1 está perguntando por que vocês acham aqui, ó, essa semelhança nos continentes europeu, asiático e americano, né? Nos biomas aqui, a gente tem nessa região aqui uma semelhança entre os biomas, ó. Olha para vocês verem as cores aqui: o verde escuro, um verde mais claro e a grande presença também do amarelo, né? E um pouco também mais no norte, o deserto polar também, o ártico, né? Então a gente tem aí todos esses biomas aqui, junto com a tundra também, que o deserto polar, e aqui a tundra, né? Então, pessoal, a gente tem toda essa semelhança nessa região aqui dos biomas. Por que vocês acham? Muito por conta, né, da posição geográfica, né, tanto do continente europeu, norte-americano e asiático. Por eles estarem numa mesma posição geográfica, né, vários desses fatores aqui, os quais se relacionam vegetação, clima e solo, são bastante parecidos nessas regiões, né? Então por isso que os biomas, né, são semelhantes, né, nesses continentes, por conta principalmente
da posição geográfica de estarem aí no hemisfério norte, numa mesma posição geográfica, vamos dizer assim, em termos de latitude, e com isso, né, a gente vê essa semelhança dos biomas nessas regiões. Letra B. Na Europa, os biomas sofrem redução por diferentes fatores, como crescimento urbano, industrial, agropecuário, entre outros. Cite duas medidas que possam ser adotadas para a conservação dos biomas. Pessoal, tranquilo aqui essa letra B. Pedindo para vocês citarem duas medidas, né, que possam ser adotadas para controlar a conservação dos biomas, né? A gente viu aí no continente europeu, por conta desse desenvolvimento acelerado, sem preocupar em preservar o meio ambiente e os recursos naturais, os seus biomas sofreu muito impactos ambientais, foram muito desmatados, né? Então sobrou uma pequena porcentagem, né, dos biomas aí do continente, dos biomas natural do continente europeu. Então cite aí duas medidas que possam ser adotadas para a conservação dos biomas. O principal é o que? A gente seguir qual meta? O desenvolvimento sustentável, né? E através dessa meta, o desenvolvimento sustentável, a gente abrir medidas que possam ser adotadas para que a gente possa conservar esses biomas. Como, por exemplo, a gente utilizar aí o continente europeu tem presente tantas tecnologias, né, que possam ser empregadas na agropecuária, buscar o manejo sustentável, né, e também na expansão urbana, medidas que possam sempre tá aí controlando, né, esse desmatamento, esses impactos, esses danos ambientais. Turma, então, resumindo, a gente pode tirar essas duas medidas e resumir tudo numa só: a busca do desenvolvimento sustentável, né? Onde a gente vai adotar várias medidas nas nossas atividades, tendo um manejo sempre sustentável, seja na agropecuária, seja nas indústrias, né? Sempre buscando a sustentabilidade, poluir e contaminar o menos possível o nosso meio ambiente, e assim a gente garantir todo esse recurso natural, esse patrimônio ambiental para vocês, para as próximas gerações. Número 2. Assinale a alternativa que apresenta a formação vegetal que ocorre nas altas latitudes com curtos verões na Europa. Pessoal, tranquilo também essa alternativa número 2. Vocês vão ver, de acordo com os conteúdos da nossa apostila aqui da PET da semana número 2, que a vegetação que ocorre nas altas latitudes, né, com curtos verões na Europa, é a tundra, né? Então essa é o tipo de formação vegetal que ocorre nessas regiões com altas latitudes e curtos verões. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, na tundra, na página 53, ó, fala sobre as tundras, pessoal, esse tipo de vegetação típica de regiões que predominam o clima polar ou ártico, ou seja, que estão em altas latitudes, né? E desenvolvimento vegetal que ocorre durante o curto verão. Então tá aí a resposta da nossa atividade número 2, a letra C, tundra. Número 3, leia o trecho da reportagem. O incêndio em florestas gregas é o pior desde 2007. O fogo começou na cidade de Mate e se espalhou por outras cidades da região ática no sul do país. Um grave incêndio florestal começou na cidade turística grega de Mate nessa segunda-feira, dia 23 de julho, considerado o pior desde 2007. O fogo foi causado pelo tempo seco e as altas temperaturas da região e destruiu a cidade onde se iniciou. Então essa notícia aqui é de 24 de julho de 2018, pessoal. Entenda os incêndios florestais gregos. Os incêndios florestais são muito comuns na Grécia. Esse caso em específico foi extremo por um conjunto de fatores: clima seco e quente, fortes ventos e algo que originou as chamas. O clima grego já é seco, o inverno em 2018, que não teve muitas chuvas, se juntou à onda de calor que vem passando pela Europa. Isso dificultou o controle rápido do fogo. Além disso, ventos de mais de 100 km por hora ajudaram as chamas a se espalharem. Uma situação parecida aconteceu em Portugal em 2017, quando um raio causou um incêndio que se propagou rapidamente pela vegetação seca do país e atingiu
30 mil hectares. Então temos essa notícia aí. E a fonte aqui, pessoal. Letra A reportagem destaca o incêndio florestal ocorrido na Grécia em 2018. Quais as causas do incêndio? Turma, tranquilo responder aqui, ó, na reportagem já nos dá a resposta, né? Em caso em específico foi extremo por um conjunto de fatores, né? Quais foram os fatores que causaram esse incêndio aqui na Grécia em 2018? Clima seco e quente, fortes ventos e algo que originou as chamas. O clima grego já é seco por si só, né? E o inverno de 2018 não teve muitas chuvas, né? Se juntou uma grande onda de calor que o continente europeu vivenciava nesse período, né? Então esses aí foram os fatores que causaram o incêndio durante o período de 2018 lá na Grécia. Brasil e Estados Unidos em 2020 registraram e ainda registram incêndios florestais em grandes proporções. Quais as principais causas e como podemos combater os incêndios florestais? Pessoal, então essa letra B aqui, ó, tranquila, a gente veio relatando que Brasil e os Estados Unidos tiveram em 2020, registraram uma grande quantidade de incêndios florestais que foram causados aí, por que vocês acham, né? O que causou, quais foram os fatores que causaram, os principais fatores que causaram essa grande quantidade de incêndios florestais nesse ano de 2020, tanto no Brasil e nos Estados Unidos. Muito a gente pode relacionar questões políticas, né? A gente vê a política adotada pelo governo brasileiro e pelo governo dos Estados Unidos com seu antigo presidente, políticas não voltadas em busca do desenvolvimento sustentável, né? Eles não tiveram uma política que voltada com uma educação, com uma consciência ambiental, né? Que buscasse sempre o desenvolvimento sustentável, né? Então essa postura dos governos, tanto brasileiro quanto norte-americano, com seu antigo presidente, posturas que levaram parte da população aí a desmatar cada vez mais, né? A promover incêndios florestais para realizar aí as suas atividades, sejam elas quais forem, né? E isso levou essa postura política dos governos de desencontro ao desenvolvimento sustentável, levou então esse aumento aí registrado dos incêndios florestais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos em 2020, né? Então as principais causas foram essas, né? As posturas políticas do governo que levou aí a população aí desses países, né, a estarem aí praticando incêndios florestais, muitos aí criminosos, né, em sua maioria, e com isso a gente vê aí, infelizmente, grande parte das nossas florestas ambientais aí, naturais, desmatadas, sofrendo impactos e danos, às vezes que demoram muito tempo, anos para serem revertidos, né, reflorestados, a gente reaver esses impactos florestais. Como podemos combater? Ter uma política, uma busca pelo desenvolvimento sustentável, né, que a gente possa ter governos com posturas conscientes, que levem essa consciência para toda a população, né, que sejam exemplos, né, porque o exemplo, pessoal, tem que vir de cima. Se o governo mostra ser um governo que pense no desenvolvimento sustentável, né, na preservação dos nossos recursos naturais, teremos então um exemplo de cima que servirá para toda a população, né? Então seria aí a principal arma para combater ter um exemplo, né, postura de governantes que realmente pensem, né, na preservação ambiental, no desenvolvimento sustentável, né, que possa então garantir uma qualidade de vida, né, preservar todos esses recursos naturais para vocês e para as próximas e futuras gerações. Pessoal, encerramos aqui as dicas, né, para as semanas, tanto a 1 e agora aqui a semana 2 do então nosso PET volume 7. Iniciamos então esse novo ciclo. Fica aguardando o retorno de todos vocês das atividades.
para que vocês tenham aí a carga horária exigida completada. E agora, no final do ano, tem um ano letivo positivo. Desejo uma semana abençoada a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.